A cobra, então, com veneno mais tóxico é essa. Mas a cobra que mais causa acidente, quase 90% dos acidentes, são jararacas ou do grupo da jararaca. Passa o próximo. Estamos aí, são várias espécies de bótrops, são mais de 30 espécies de bótrops, né? A gente chama todas elas basicamente de jararaca, na maioria das vezes, né? A espécie bótrops jararaca é a que mais ocorre aqui no Rio de Janeiro, né? Ela vai do sul da Bahia ao norte do Rio Grande do Sul, e ela se adapta muito bem a qualquer área de mata e área desmatada também, inclusive dentro de residência, né? Então é o bicho que realmente é o nosso problema, né? Lá Fosseta Leal, para vocês não esquecerem dela. Tá? Passo o próximo. Maior do que a jararaca, eu tenho o jararacuçu. A jararaca chega até 1,5 m de comprimento. Dificilmente você encontra um bicho de 1,5 m. Normalmente a média está na faixa de 1 metro, aí, mas pode atingir 1,5 m. Jararacuçus podem chegar até 1,80 m de comprimento, né? Podem ser maiores que eu. Principalmente a fêmea. A fêmea é essa aqui. A fêmea ela é preta e amarela. O macho ele é preto e cinza. Tá? Então, fêmeas de jararacuçu causam acidentes sérios. Tem uma grande potência de veneno, a quantidade de veneno na glândula é muito grande. Normalmente, como eu falei, os acidentes estão normalmente em mata de encosta, porque esses bichos vivem em mata de encosta. Então, o pessoal que está escalando montanha aí para fazer o trabalho de campo, é nesse bicho que vocês vão ter problema. A jararaca normalmente está mais na planície, né? E tem um problema que a gente tem que avaliar também chuva, né? Porque chuva arrasta esses bichos. Às vezes o bicho está lá, tem um pé d'água, o bicho vai para a planície. Da mesma forma que eu acabei não falando da coral. Coral também o problema é chuva, né? Como o bicho está enterrado, quando chove muito, alaga o subsolo, ela sai, né? É muito fácil encontrar coral. Dias como hoje, por exemplo, tá chovendo aí 2, 3 dias. Se amanhã abrir o sol, secar totalmente abrir o sol, amanhã vocês vão encontrar coral. A chance de encontrar é muito grande. Tá? Normalmente é isso que acontece. Ou quando alguém está mexendo no solo. Né? Então, jararaca é a que mais tem, depois jararacuçu, passa o próximo. Outra que a gente tem no Rio é o que a gente chama de urutu cruzeiro. Os meus amigos gaúchos chamam de cruzeira. É o bicho mais comum lá, porque vai de Minas até o Rio Grande do Sul e passa pelo Rio de Janeiro. Não tem tanta frequência quanto os outros dois têm, mas tem. Olha aqui, essa mancha aqui, que a gente chama de mancha de gancho de telefone, parece aqueles ganchos de telefone antigo, o pessoal que é mais velho vai saber o que eu estou falando, a garotada não tem a menor ideia do que eu estou falando, mas tudo bem. Bem, e tem outras espécies com menos incidência, tá? Tem a jararaca verde aqui no estado do Rio, mas, como eu falei, estou focando no Rio. Se a gente for entrar para o Brasil, a gente tem muitas outras espécies. Passa o próximo. Ela nasce assim, pouco maior que uma caixinha de fósforo. Esse bicho tem um dia de vida, eu fotografei assim que ele nasceu, e já tem veneno. Esse animal aqui na natureza, ele é invisível, você não vê esse bicho. Ele se camufla tão bem que você não consegue ver. Você pode estar em cima dele e você não vê. E aí acidentes acontecem, às vezes até na ponta do pé, no dedo, no calcanhar, porque ela tem veneno. Dá para matar? Não, não dá, mas dá para causar uma sequelinha chata. Tá? Então mesmo o bicho que acabou de nascer, tem veneno e pode ter problemas. E tem veneno por quê? Porque ela tem que se alimentar, né? Lembrar que o veneno para esses animais significa comida. As cobras venenosas têm veneno para poder se alimentar. Secundariamente, ela usa isso como defesa, mas de um modo geral ela precisa para se alimentar. Então ela não gasta veneno à toa, isso é outra coisa. E outra coisa que vocês têm que entender também, como ela não gasta veneno à toa, uma boa parte dos acidentes que são picados por cobra, não tem injeção de veneno. É o que a gente chama de bote seco. Ela morde, mas não injeta veneno. Por quê? Porque ela não quer. Porque ela não sentiu necessidade de... Ela tem um problema ali, que é você tocando nela, pisando nela, mas ela, com calma, mordeu, você tirou o pé, resolveu o problema, largou, ela fez a situação ideal para ela. Ela afastou o agressor sem gastar veneno. Como é que eu sei que vai acontecer esse acidente com bote seco ou não? Não sei. Varia de animal para animal, varia de situação para situação, varia do estresse do animal, varia de tudo. Ou seja, nem toda picada por cobra vai ter injeção de veneno, mas eu tenho que sempre procurar atendimento médico, porque eu não vou saber. Só o médico vai poder avaliar se teve injeção de veneno ou não. Ok? Isso para qualquer cobra, tá? Passa o próximo.
Esse é o nosso problema, né? Nas residências a gente tem lugares em que as cobras podem se abrigar. Abrigo é um problema sério, né? Porque nenhuma cobra fica no ambiente no meio do nada, assim, exposta. Ela vai procurar uma toca, né? Seja um tronco, seja uma pedra, qualquer coisa. E a gente fornece isso, às vezes, dentro de casa, né? Quantos acidentes acontecem no quintal de casa, né, por causa disso, né? É pneu velho jogado, é aquele material que você tem lá na casa e você não sabe nem por que deixa aquilo ali, né? Esse aqui é uma casa aqui no interior do estado em que estava aparecendo cobra na casa do cidadão e a gente levantou essa pilha de telha aqui, tinham 3 jararacas aqui, tá? Dentro da casa dele, né? Aí ele é picado por cobra, vai no hospital, é tratado, volta para casa. Acontece o mesmo problema. Isso é um outro problema que a gente tem, é cuidar do nosso ambiente, né? A gente não cuida bem do nosso ambiente, nem do entorno da casa. Outra coisa é o acúmulo de lixo, né? Lixo atrai rato, rato é o principal alimento de cobras venenosas. A gente cria, e depois a gente não sabe por que tem acidente, né? Depois a gente reclama que o animal é o vilão da história, né? Quem é o vilão, né, nesse processo todo? Passa o próximo. E aí, para vocês verem, vocês viram dos dentinhos da coral, vejam os dentes de um jararacuçu, né? E eu gosto de mostrar essa foto para mostrar como é que esse veneno vai de forma bem profunda. Ainda tem gente que acha que se eu cortar o local da picada e apertar para ver se o veneno sai, vai sair. Eu quero ver esse dente tem 2 centímetros. Eu quero ver se foi picado no pé ou na mão, você pegar um canivete ou uma faca e cortar 2 centímetros de profundidade na tua pele e ia ficar apertando. Eu quero ver você fazer isso. Tem gente que faz, né? Porque as pessoas entram em total paranoia quando são acidentadas, né? Um acidentado leva um problema muito sério. Imagina num trabalho de campo, um grupo, uma pessoa é acidentada. O grupo inteiro se desespera. Se você não tem, planejamento, né? É aquela palavra-chave que eu falei para vocês. E como é que eu tenho planejamento? Se eu tenho a segunda palavra-chave, que é informação. Eu tenho que saber, e todo mundo do grupo tem que saber o que fazer numa situação dessa. Não adianta, eu sou o líder do grupo, mas eu sou acidentado. E aí? Ferrou tudo. Não adianta, né? Eu tenho que saber tudo. Como é que eu faço para ir para o hospital? Mas tem um carro, mas quantos motoristas tem? Para onde eu vou? O que eu faço? O que eu não faço? Qual é o tempo que eu preciso para fazer isso? O tempo é fundamental nesses casos, né? Os acidentes normalmente se agravam depois das primeiras 6 horas, né? Quando eu falo no Rio de Janeiro, é relativamente fácil de chegar num polo em 6 horas. Mas se eu estiver falando no Amazonas, se eu estiver falando do interior do Acre, por isso que eu falei que varia de região para região. Para onde eu vou? Como eu faço? Tudo isso exige planejamento. E, gente, planejamento não é um dia antes da gente sair para campo, não, né? Planejamento é avisar um hospital. Imagina, eu estou indo para o interior do estado com 50 pessoas para fazer um trabalho de campo, tá? Imagine que 2 ou 3 pessoas sejam picadas. Às vezes o hospital não tem condição de tratar 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, porque a média de tratamento dela não é essa, né? Os soros normalmente são distribuídos pelo Ministério em função das notificações de acidente. Então imagina que no município X qualquer, a média é 1 acidente a cada 3 meses. Eles vão ter soro preparando mais ou menos para isso, 1, 2 acidentes a cada 3 meses. Eles não estão contando que eu vou botar 50 pessoas numa área e pode ter mais acidente. Então, às vezes, é informação, tem que avisar o hospital. Eu estou indo com um grupo assim para fazer não sei o quê. Se acontecer acidente, é para aí que eu vou? Porque, às vezes, lembra bem, nem sempre o hospital mais próximo é o que eu chego mais rápido. Eu posso ter um hospital que está daqui a 30 quilômetros de distância, mas eu tenho uma estrada de terra, isso é de noite, está chovendo, e eu tenho um que está a 50 km de distância, mas tem uma rodovia asfaltada. Eu vou pensar isso na hora do acidente? Não, eu vou pensar isso antes. É planejamento, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração.